E vou ler um depoimento de nada mais, nada menos que Abílio Pereira de Almeida, que trabalhou desde o início na Companhia Cinematográfica Veracruz e também no TBC. No início, antes da entrada do Cavalcante para Veracruz, não tínhamos a menor ideia do que iríamos fazer. A única coisa clara era que nós queríamos um cinema de padrão universal, bem feito, bem acabado, diferente das porcarias que se faziam então no cinema brasileiro. Alguma coisa que fosse para o cinema nacional, o que o TBC estava sendo para o teatro nacional. Então o Celli apareceu com uma história que, na verdade, isto eu soube depois. Era um argumento de uma moça italiana, sua amiga, que ele simplesmente adaptou para um ambiente brasileiro, propondo ao Zampari fazer com ela o primeiro filme. Era uma história de um romance de amor vivido em meio a uma aldeia de caiçaras. Mas por que caiçaras? Todo mundo perguntava, aquela bobagem. Que sentido tem em filmar uma história desta logo de início? Por que não procurar qualquer coisa menos banal? A resposta deveria ser que aquela era a única coisa que se tinha pronta à mão. Mas ninguém dizia isso, Ou seja, eles só tinham a história do filme Caiçares pronto, de verdade, para filmar. Então eles não tinham outro filme pronto em mãos. Enquanto se fazia Caiçara, preparavam-se as próximas produções. A escolha da segunda foi outro drama, mas finalmente Cavalcante decidiu que seria O Meu Paiol Velho, que era texto criado por Abílio Pereira de Almeida. Ele gostou da peça e disse que daria um bom filme. Isso no início. Depois brigou com Tom Paine e passou a achar que tudo era uma droga. De fato era ruim, tudo muito lento e trama arrastada. A adaptação cinematográfica foi feita por mim e àquela altura eu não tinha a menor ideia de como se fazia cinema. Também não entendia muito de teatro quando comecei. Sempre fui um intuitivo, observava as coisas, fazia meus diálogos, concentrava temas de oportunidade. Ou seja, quem trabalhou na Veracruz, o único que entendia de cinema de verdade era o Alberto Cavalcante, que foi trazido por Franco Zampari da Inglaterra. E trazendo o Alberto Cavalcante, Alberto trouxe os melhores técnicos que existiam na época para trabalhar na Veracruz. Por isso as cenas e as produções eram tão perfeitas para a época, que se comparado a Atlântida, era uma coisa perfeita, pois Atlântida não fazia gravações externas. Já a Veracruz começou fazendo externas. Na instalação dos estúdios da Veracruz, Franco Zampari contou com a colaboração de Alberto Cavalcante, cineasta brasileiro que trabalhava na Inglaterra. Cavalcante assumiu o cargo de diretor-geral de produção da companhia. Contratou uma equipe de técnicos europeus para iniciar as filmagens da Veracruz. E logo no terceiro filme, sem conhecer nada ainda de cinema, alcancei as culminâncias de diretor e produtor, dada a crise provocada pela saída de Cavalcante. Eu e Tom Paine fomos co-diretores de Ângela e Sai da Frente, mas na verdade ele dirigiu Ângela e eu o Sai da Frente. O Cavalcante se desentendeu com Franco Zampari por questões ideológicas, deixou a Veracruz, mas os técnicos ficaram. Sai da Frente foi um grande sucesso de bilheteria, o maior da Veracruz até então. Eu me sinto o criador do Mazzaropi no cinema, não simplesmente porque fui eu quem o levou para o cinema, mas porque criei especialmente para ele um personagem diferente dos que ele fazia até então. Mazzaropi conservou o tipo que foi se desenvolvendo a partir do Sai da Frente. Em Nadando Dinheiro, Candinho, o Gato de Madame. Ele tem um talento muito grande e uma extraordinária comicidade inata. Mas além disso, é um admirável profissional, muito trabalhador, com uma certa dose imprescindível de humildade também, sempre procurando acertar.